Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Só a título de curiosidade, 60 estádios equivale a mais ou menos 7 quilômetros. Porque, eu não sei na sua mente, na minha, quando eu falo 60 estádios, eu penso assim, 60 maracanãs, um atrás do outro, né? 60 estádios. Mas essa era uma medida daquela época. Então, equivale a mais ou menos 7 quilômetros. Emaús estava de Jerusalém. Vamos continuando. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, diga o mesmo Jesus, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia passar adiante. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram que era ele, e desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Diga, porventura, não nos ardia o coração? Sabe, às vezes nos momentos difíceis, nós não conseguimos enxergar, e o nosso coração, por causa da dificuldade, vai esfriando. Começamos a não ter o mesmo ardor, o mesmo desejo pela presença de Deus, relativizamos a nossa fé e nos distanciamos do centro da vontade de Deus, que era o que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles também eram discípulos. Dentre os discípulos haviam várias classes, haviam os 12 que estavam bem próximos de Jesus, e haviam os outros que faziam parte da multidão. Aqueles 2 homens também eram dos discípulos. Onde os discípulos estavam reunidos?
Jerusalém, diga Jerusalém. Era lá que os outros estavam. Mas por causa de um acontecimento, aqueles dois, eles estavam voltando para outro caminho. Eles estavam se distanciando de onde os discípulos estavam reunidos. A fé já começava a esfriar. E a dor, muitas vezes, faz isso conosco. Esse não é o primeiro exemplo na Bíblia. Existe um outro homem que passou por uma situação onde a gente consegue identificar a mesma situação. João Batista, diga João Batista. Olha, em Mateus, no capítulo de número 3, nos versos 16 e 17, se você puder botar aí, Xande, para nós, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Olha só, que fantástico. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em algumas traduções vai estar: em quem eu tenho prazer. Agora vamos nos transportar para Jerusalém desses dias. Você é João Batista. Imagina, Paulinho, João Batista batizando Jesus. E quando ele traz Jesus de volta, vem uma pomba dos céus, o Espírito Santo, e uma voz estrondosa: esse é o meu filho. Aqui eu estou imaginando como foi, viu? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora deixa eu lhe perguntar, diante de uma experiência dessa, algum dia na sua vida, você acha que teria coragem de duvidar que Jesus é o Filho de Deus? Vivendo isso, tendo sido João Batista, escutando uma voz dos céus, algum dia você duvidaria que Jesus é o Filho de Deus? Sim ou não? Não, gente. É claro que não. Não foi José de Arimateia que falou com João. Foi o próprio Deus, uma voz dos céus. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas eu mesmo nunca vivi uma experiência dessa. Eu nunca ouvi o céu bradar e dizer: oh, esse é o meu filho amado. Mas João estava lá naquela hora. Se eu vivesse uma experiência dessa, com certeza eu afirmaria para você: olha, muito difícil a minha fé se esfriar. Mas acontece que o dia de dor chegou também para João Batista. João Batista foi preso. No mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 11, vai descrever a prisão de João Batista. Mas na hora daquela prisão, sabe o que ele fez? Porque a dor faz isso com a gente. Ele chamou 2 discípulos seus, falou: ó, vem cá, eu preciso que vocês façam algo para mim. O que é, João? Eu preciso que vocês procurem Jesus e perguntem para ele se ele é mesmo Cristo, ou se eu devo esperar outro que ainda há de vir. Olha só, gente, o João Batista que escutou a voz dos céus. E os discípulos então procuraram Jesus. E Jesus respondeu para eles: vai lá e volta, porque, preste atenção nisso aqui, Deus fala conosco na linguagem que a gente entende. Você pode dizer amém? Deus vai falar com você. Preste atenção nisso, Deus não é Deus de enigmas. Ele quer falar com você. E ele enviou um recado para João Batista na linguagem que ele sabia que João entenderia. Diga a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e a todas as pessoas é pregado o evangelho. Ele sabia que com aquilo a fé de João seria novamente acesa. E a verdade é que Deus fala conosco. Mas aqueles 2 discípulos,
por causa da dor, da sua esperança ter morrido, que era Jesus, eles já estavam se esfriando e se distanciando da fé e relativizando as verdades de Deus no seu coração. Havia um esfriamento, diga esfriamento. E eu quero ver com vocês, primeiro, alguns sinais de esfriamento. Enquanto eu estava preparando essa mensagem que Deus falou comigo, eu pude rever muitos sinais sobre a minha vida também, porque a nossa fé precisa ser reavaliada constantemente. E o primeiro deles, o primeiro sinal desse esfriamento, desse distanciamento, é que quando a nossa fé está esfriando, nós nos distanciamos do lugar da comunhão. Diga, lugar da comunhão. É o que estava acontecendo com aqueles 2 discípulos. Estava todo mundo reunido em Jerusalém, e eles estavam indo embora. E a verdade é que às vezes nos momentos de dor, a nossa tendência é ir para o canto, onde ninguém está nos vendo. E muitas vezes o que nós dizemos para nós mesmos é: eu não quero incomodar ninguém, eu não quero chamar a atenção de ninguém, ninguém tem nada a ver com o meu problema. Mas se nós analisarmos a fundo, talvez nós descobriremos que na realidade nós estamos fugindo por causa do orgulho. Não queremos que ninguém saiba que nós temos imperfeições e defeitos. E por isso é mais fácil fugir da comunhão. Porque a Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, diga bênção, e vida para sempre. Quando saímos do lugar da comunhão, deixamos de receber essa vida. Deixamos de ser mais abençoados. Isso é congregar, é estar junto. Sabe o que nós fazemos quando congregamos? Nós podemos estender as mãos e podemos também admoestar uns aos outros, dizendo: olha, não vai por aí, meu amigo, não vai por ali, meu irmão, porque eu sei, esse é o caminho da palavra de Deus. Talvez eu já tenha ido nesse caminho e eu vi que não foi bom. E hoje eu quero que você se reavalie como está a sua comunhão com as pessoas. Porque às vezes mantemos uma falsa espiritualidade. Dizemos: estou muito bem com Deus. Aleluia. Mas fugimos das outras pessoas. Preste atenção no formato da cruz. Como é a cruz? Assim. No seu lugar você pode fazer, faz assim. Assim e assim. Ela fala de 2 ligações. Quando estamos ligados a Deus, necessariamente estaremos ligados às outras pessoas. E isso é tão bíblico que Jesus resumiu os mandamentos em 2. Quais foram eles? Ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E quem? E ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 18, verso de número 1. O solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É tempo de voltar à comunhão. Se não estamos em comunhão, pastor, é difícil ter aferidor. Fácil. Pastor Marcos disse, nós estamos no último fim de semana de novembro. Ótimo. Com quantas pessoas, como você estava em relação aos seus amigos, familiares, parentes, irmãos da igreja, no mês de janeiro de 2016? E como você está hoje? Aí você tem um aferidor, se você tem crescido em comunhão ou não. Porque a verdade é que o evangelho é prático. Ele é espiritual e prático. Quantas pessoas você tem abraçado? Quantas você tem ajudado? Evangelho é prático e precisa ser vivido. E eu quero que você se atente. Será que você tem se distanciado do lugar da comunhão? Segundo sinal de esfriamento, não consegue reconhecer a Deus no caminho.
Hoje de manhã, eu quero lhe fazer um desafio, um exercício. Onde você consegue ver Deus caminhando com você nesse dia? Às vezes, no meio da dor, a gente só consegue ver a dor. A gente não consegue ver nada adiante. E quem é que estava andando com aqueles homens, gente? A Bíblia falou para nós. Quem é que estava andando com eles? E ela usou uma expressão forte. Ela disse, o próprio Jesus. Estava andando com eles, pastor Daniel. Mas era incrível que mesmo Jesus estando andando com eles, eles não o reconheciam. Gente, é hora da gente parar um pouquinho e reconhecer a Deus nos nossos caminhos. Eu quero que você respire bem fundo agora, respira. Solta. Respira de novo. Solta. Sabe por que você pode fazer esse exercício junto comigo? Porque Deus tem te dado vida. Deus tem dado vida. Deus tem andado com você. Deus tem acordado com você e dormido com você. Pastor, se Deus está comigo, por que eu estou passando por tanta dificuldade? Talvez hoje de manhã a resposta tenha vindo nesse ponto. Para que você o reconheça. Me prova isso na Bíblia. Provérbios, capítulo de número 3, verso 6. Reconhece o Senhor nos teus caminhos. E Ele vai fazer o quê? Endireitará as tuas veredas. Reconhece a Deus hoje. Reconhece. Olha e vê Deus atuando na tua vida. Esses dias foi tão lindo no momento nosso de oração. Minha esposa terminou e falou, meu bem, Deus me deu uma visão hoje. Falei, coisa linda. Linda a visão e linda ela também, né? Aleluia. Coisa linda. Não pode perder a oportunidade, né, irmão? Aleluia. A coisa rende depois lá em casa. Glória a Deus. E então, ela me falou, eu tive uma visão. Falei, foi, meu bem. Ela falou, eu consegui ver Deus conosco em todas as nossas atividades dentro da nossa casa. Eu vi Deus sentando quando a gente assistia televisão com a gente. Eu vi Deus estudando, eu vi Jesus estudando com as meninas, ensinando elas. Eu vi Jesus na nossa comunhão. A gente gosta muito de ficar junto. Eu sou filho de nordestino, então nordestino é meio preguento. Eu sou assim, eu gosto de abraçar, de estar junto. E ela falou, eu vi Jesus ali com a gente. E a verdade é essa. Deixa eu lhe contar uma verdade. Diga bem forte, diga verdade. Jesus está caminhando com você todos os dias. Eu vou dizer de novo, Jesus está caminhando com você em todo o tempo. Você pode dizer amém? Aplauda esse Deus. Outro sinal de esfriamento. A caminhada, ela vem acompanhada de uma preocupação. Diga preocupação. Olha só o que o próprio Jesus disse para aqueles homens. No verso 17, não precisa colocar. Por que estáis tristes? No original, o que mais vai se aproximar é por que estáis preocupados? A verdade é que preocupação, como o nome já diz, é uma ocupação prévia. É estar ansioso pelo que pode acontecer ou não acontecer. E quando estamos nos distanciando do centro da vontade de Deus para nós, a nossa caminhada, ela vem acompanhada dessa malignidade chamada preocupação. Por que você está falando isso? Eu espero que enquanto estou falando, você esteja tentando identificar se na tua caminhada você tem andado preocupado. Preocupado. E a Bíblia diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olhai os lírios dos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles.
E eu posso trazer essa verdade para você hoje. Olha para Deus. Existe poder nele hoje para resolver tudo o que precisa resolver na sua vida. E eu não estou falando para você hoje porque está tudo 100% não, porque eu tenho desafios também. Mas essa semana eu virei para minha esposa e eu disse, olha, tal desafio. Temos. Agora me pergunta se eu estou preocupado. Não estou. Por quê? Porque eu creio. Onde existe fé, a preocupação vai saindo. A fé tem que andar de mãos dadas com a confiança. Confia no Senhor. Espera no Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Hoje, faz como o salmista no Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes. Olha para cima, vamos fazer esse exercício, olha. E diga profeticamente, olhando para cima, diga assim, elevo os meus olhos. Faz de conta que esse teto aqui, ele não existe. Esse teto agora, acima do teto está o quê, hein, gente? Está os céus. Então, diga, eleva os meus olhos para os montes. E agora pergunte, de onde me virá o socorro? Agora eu vou deixar você responder com a mesma resposta bíblica. A Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E essa é a verdade de Deus sobre você. Aleluia! Não andeis ansiosos. O mesmo Deus já fez algum milagre, alguma operação maravilhosa na tua vida? Hein? Vou perguntar de novo e vou te dar a chance de ser testemunho. Deus já fez algum milagre, alguma operação maravilhosa na sua vida? Se já fez, levanta a mão. Levanta a mão. Tem alguém aqui que já foi curado? Pastor, eu já fui curado. Irmão Severino, vem cá, queridão. Como eu amo o irmão Severino. Vem cá. Dá um abraço aqui. Você acha que eu vou perder a oportunidade de ganhar um abraço? Conta pra gente, então, como foi a sua cura? Muito bem. Há uns 15 anos atrás eu tinha um problema nos dois ombros, mas esse direito aqui era muito forte. E eu fui ao médico, o médico falou, olha, você foi acometido de uma doença chamada degenerativa. Então, a cabeça do osso aqui, ó, ele vai se desmanchando, né? E ele falou, eu não vou nem dizer para você quando que você vai ter que operar, porque a dor vai ser tão forte que você vai ter que ir correndo para fazer essa cirurgia. E eu comecei então, na minha igreja, na época onde eu congregava, estávamos falando muito sobre fé, né? E aí eu comecei a orar a Deus e falei, Senhor, eu creio. Irmãos, isso era tão forte que eu não conseguia, e a minha esposa é testemunha, eu não conseguia nem pegar a Bíblia. Eu não tinha força nenhuma, além das dores terríveis que eu tinha nesse ombro aqui, ó. Entendeu? E eu comecei a orar a Deus, e na semana seguinte eu senti que eu estava curado. E foi curado, mas escute só. Aí eu fui lá no encontro de homens e falei assim, irmãos, eu fui curado. Eu fui dar um testemunho, do jeito que eu estou falando aqui. Irmãos, eu fui curado para a glória de Deus. Vocês nem imaginam o que aconteceu. E falei tudo, né? Quando foi na segunda-feira, sabe o que aconteceu? Voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo. Sabe qual foi a minha reação? Eu falei, escute aqui, ó. O meu Deus me disse que eu fui curado. Eu creio, escute braço, escute dor que você está me ouvindo nesse momento. Pode cair o meu braço, mas eu não abro mão da minha vitória. Eu fui curado em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Sumiu. Tem alguma coisa que o senhor podia fazer e não podia fazer antes e agora pode? Eu tenho mais força no meu braço direito que eu não sei. Então pega uma cadeira dessa aí. Olha aí.
Aí tem fé, aí tem fé. Por favor, pega a cadeira, pega a cadeira. Com a mão que o senhor não podia. Isso é o que Deus faz, gente. Isso é o que Deus faz. Irmão Severino, estende as suas mãos, por favor. Alguém fica atrás dele, por favor. O mesmo Deus que te curou, Ele continua fazendo milagres na sua vida. E Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E hoje, desato sobre ti uma unção de cura. Você que foi curado hoje recebe unção para curar outras vidas em nome de Jesus. Que a glória do Senhor jamais se aparte da tua vida. Que a unção do Deus Todo-Poderoso lhe possua. Porque Deus tem um compromisso contigo e com a tua posteridade. Que a glória de Deus repouse sobre ti. E hoje eu declaro, coloca, Senhor, um fogo nas mãos do teu filho. Coloca um fogo nas mãos dele. E derrama sobre ele uma nova unção. Hoje eu declaro, irmão Severino, recebe da parte do Senhor um novo tempo, um fogo novo, que o Senhor te use. O tempo não acabou, apenas começou. Começa hoje um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Deus não muda. O mesmo Deus que curou o irmão Severino, Ele continua curando hoje. E Deus faz milagres de cura. Deus traz sonhos novamente à tona. Deus não muda. Diga, Deus não muda. Então, não ande ansioso. Porque o mesmo Deus que um dia fez milagres é o que vai fazer. Aquele que um dia operou na tua vida continua operando hoje. É o Deus que pagou as dívidas do Vambert, que compartilhou comigo. É o Deus que reconciliou esse fim de semana, na sexta-feira. Nós tivemos um jantar de casais. E nós tivemos lá o testemunho de um casal que ele divorciou-se literalmente no papel. O mesmo casal sem Jesus se divorciou, encontraram problemas. Veio esse dia da dor. Depois eles se encontraram com Jesus. E sabe o que aconteceu? Se casaram de novo. Só tiveram trabalho dobrado, mas se casaram de novo e puderam testemunhar que vale a pena se manter casado. Que para Deus, ainda que para os homens tivesse sido um game over, acabou. Para Deus ainda continua vivo. Foi assim com Lázaro, não foi? Não foi assim com Lázaro? Ele já havia morrido há 4 dias enterrado. Mas Jesus diz, remove a pedra. E Lázaro vem para fora. Existe alguma causa impossível na tua vida hoje? Quem tem causas impossíveis hoje? Levanta sua mão aí no seu lugar mesmo. Fica de mão levantada. Se você tem fé como o irmão Severino teve, eu quero declarar hoje junto com você, ora comigo. Eu vou falar e você vai repetir, porque existe um poder na concordância. A Bíblia diz, se concordarem, se 2 ou mais concordarem acerca de algo na terra, vai ser ligado nos céus. E agora ora comigo, diga assim, Senhor, remove a pedra que estava segurando o meu milagre. E nessa manhã, eu digo, milagre, vem para fora. E me alcança, em nome de Jesus. Se você tem fé, aplaude esse Deus. E o último sinal de esfriamento é que começa a se abandonar os valores e experiências com Deus. Aqueles homens tinham andado com Jesus. Eles tinham testemunhado o que Deus tinha feito. E com certeza, até o momento da morte, Jesus era para eles Deus. Mas na hora da dor, quando o próprio Jesus, sem eles reconhecer, perguntou, quem era esse? E eles disseram, era um profeta. Jesus saiu no coração deles, do lugar de Deus,
para o lugar de profeta. Às vezes as dores vêm tentando nos distorcer a visão. E aquele que era Deus e fazia qualquer coisa começa a ser um profeta. Cuidado! Quem está em primeiro lugar no nosso coração, esse é Deus. E quando isso acontece, nós tiramos Jesus do lugar de Deus e colocamos a dor naquele lugar. Hoje, não deixe que a dor seja o teu Deus. Quando isso acontece, sabe, existem situações e pessoas que parece que curtem a dor, vão cultivando ela. Hoje decida deixar essa dor. Coloque Jesus no lugar de Deus, para que os milagres voltem a acontecer. Você pode dizer amém? Esses são sinais de esfriamento. Primeiro, se distancia do lugar da comunhão. Depois, não consegue reconhecer a Deus no caminho. A caminhada é acompanhada por preocupação e o abandono dos valores e experiências com Deus. Amado, as experiências que Deus te deu, ninguém pode roubar elas. Não deixe que o tempo nem a dor roube essas experiências, porque elas vão contigo para a eternidade. Você pode dizer amém? E o que fazer então, diante desses sinais de distanciamento? Diga, o que fazer, pastor? Me pergunte. Diga, o que fazer, pastor? Agora pergunte para quem está do seu lado, o que fazer? Tem que ter alguma coisa para fazer. E é claro que tem. Primeira coisa que você vai fazer hoje, não perca mais tempo, não deixe Jesus passar. Foi o que aqueles homens fizeram. Jesus fez menção que ia adiante. E eles disseram, não, fica, já está tarde, fica conosco. Tem até um hino antigo, o pastor Dereci com certeza conhece. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Ó. Fica, Senhor, meu Salvador. É a oportunidade, gente. Sabe, depende de quem não deixar a oportunidade passar. A oportunidade, ela está acontecendo todos os dias para todos. A daqueles discípulos foi aquela hora com Jesus. Dependia de quem não deixar Jesus passar? Deles. E hoje depende de quem não deixar a oportunidade desse dia passar? Hein? De quem? Diga, de mim. Diga com muita fé, diga de mim. Olha, existem pessoas na Bíblia que não deixaram a oportunidade passar e a vida delas foi marcada. Um cego no caminho de Jericó. Ele resolveu clamar. Como é que ele clamou? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, Jana, ele viu ali uma oportunidade. Por causa da sua atitude, ele viveu um milagre. Uma mulher com fluxo de sangue, há 12 anos, já tinha gastado tudo que tinha. E o que é que ela creu, irmão Zé Neto? Se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Aquela era a oportunidade daquela mulher. Se ela não tivesse feito isso naquele dia, ela tinha sido curada? Não. Mas ela resolveu aproveitar aquela oportunidade. Hoje Deus está te dando muita oportunidade. Quando eu falei em oportunidade, eu me lembrei de um jovem pintor na casa do pastor. O pastor ainda morava ali no setor para baixo. E ele precisava pintar a casa, contratou um pintor, e o pintor passou o dia ali pintando. E o pastor, é claro, conversou com aquele homem e foi falando de Jesus para ele. Aquele homem não tinha um compromisso com Jesus, ou estava afastado. Então, naquela tarde, o pastor perguntou para ele, você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E aquele pintor recebeu uma oração e entregou seu coração para Jesus. Pegou a diariazinha dele, voltou para casa. Foi no supermercado comprar um suprimento para sua família. Chegando lá no supermercado, houve um assalto, um tiroteio.
E aquele pintor morreu naquela noite. Trabalhou de tarde na casa do pastor e à noite foi chamado para a glória. Agora preste atenção, qual é a diferença? Alguém não deixou uma oportunidade passar. E por isso, quando nós formos para a glória, eu e você nos encontraremos com aquele pintor, porque hoje ele está nos céus com Jesus. Não podemos perder uma oportunidade. Hoje Deus está te dando oportunidade. O que é que você pode fazer para voltar, para não deixar hoje essa oportunidade passar? Não deixe Jesus passar. Creia que Deus separou a manhã de hoje para que você vivesse um milagre. Você pode dizer amém? Segunda coisa que você pode fazer, abra os olhos, reconheça Jesus. Às vezes, quando tudo dá certo, é fácil reconhecer Jesus. Comprei uma casa, pastor, troquei de carro, passei num concurso. Oh, pastor, um milagre aconteceu. Qual é, meu filho? Vou casar. Aí milagre acontece mesmo. Milagre acontece. Até eu casei. Milagres acontecem. Reconhece Jesus. Mas olha, muito sério isso aqui, presta atenção. Quando as coisas aparentemente não saem como planejado, nós muitas vezes não conseguimos reconhecer Jesus. Foi assim com esses homens. Eles disseram, nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel. E eu lhe pergunto, Jesus redimiu a Israel? Redimiu? Redimiu, gente? Sim! Só que não foi do jeito deles. Não é porque não foi do seu jeito que Deus não está no controle e que Ele não está te abençoando. A maneira de Deus é perfeita. A sua forma é a melhor. E eu posso lhe garantir hoje, diante da palavra, Deus está agindo na tua vida. Ele tem cuidado de ti. Reconhece a Deus. Quando eu era jovem, eu sou jovem ainda, né? Eu acho que eu sou jovem ainda. Eu acho que eu ainda sou jovem. Mas quando eu era bem mais novo, quando eu tinha cabelo aqui, pronto. Quando eu tinha mais cabelo aqui, aconteceu que um dia, eu estava num culto no porão, a nossa igreja era um porão, e eu tinha um Fusca. Esse era, sabe o carro dos Flintstones? Como que é o carro dos Flintstones? Para andar. É o pezinho lá embaixo, né? E o carro anda. Ele não tinha nem assoalho direito, pastor Derossi. E eu fui cuidando daquele Fusca, dei uma reformada nele, e eu dava carona para os irmãos da igreja. Os irmãos ali da família Duarte talvez lembrem do Fusquinha, que eu até estacionava lá na casa do irmão Sérgio. Mas um dia eu cheguei no culto no porão, escuta essa, irmão Zé Neto. Aí um irmão estava dando testemunho. Eu achei que ia ficar sem carro e Deus trocou meu carro. Aí eu fui fazer uma oração ousada. Eu disse, Deus, troca o meu carro também. E me veio uma fé no coração naquela noite. Sabe o que aconteceu? No final, eu fui procurar o Fusca não estava mais lá. E eu fui numa alegria contar para o pastor Keyson. Você não imagina. Pastor, roubaram o meu carro. Ele disse, meu filho, a gente tem que fazer uma ocorrência. Eu falei, pastor, fica tranquilo. Eu pedi para Deus trocar meu carro, ele já levou o velho, entendeu? Para o novo vir. Aí fiz ocorrência, eu nunca achei esse carro, nunca. Mas sabe o que eu achei? Como Deus falou que ia trocar meu carro, que na semana seguinte alguma coisa ia acontecer. Alguém ia me procurar, eu ia ser sorteado em algum lugar, Deus ia trazer o carro. Ele falou que ia trocar meu carro. Mas aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e era o dia da minha devocional e eu estava indignado. Falei, Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou que ia trocar meu carro. E o texto da minha devocional era justamente o texto de Lázaro, que já estava morto, enterrado há 4 dias, fedendo.
E Deus naquela tarde me disse: filho, está igual Lázaro, não está? Eu disse: tá, pai. Ele disse: mas não acabou. Eu vou trazer a existência. Aí naquela semana, era uma semana assim, fim de ano, igual essa, de testemunhos na igreja. Era um culto de terça-feira, a gente tinha culto de testemunhos. Fim de ano, aí o irmão subia: Deus trocou minha casa, Deus me deu um carro. Então eu falei: eu quero contar um testemunho também, por favor. Aí subi lá com o teu testemunho. Imagina um jovenzinho contando testemunho. Eu disse: o meu testemunho é que meu carro foi roubado. Na hora eu vi o semblante dos irmãos assim. Já viu? Quem já assistiu o Chaves, aquele seriado Chaves? Que quando a coisa dá ruim, aí ele faz assim. Então eu vi o semblante dos irmãos, pensando assim: eu acho que ele não entendeu, é para contar bênção. E o meu testemunho naquela noite foi: Deus me ensinou que com carro ou sem carro, Ele é Deus para mim. Deus nunca me deixou faltar dinheiro para o ônibus. E quando eu ia no ônibus, eu ainda ia evangelizando com folhetinho. E quando eu não tinha dinheiro para o ônibus, os irmãos iam me levar, iam me buscar na porta da casa dos meus pais, que eu era solteiro, e me levavam de volta, ainda me levavam para lanchar. Aleluia! Se eu tivesse de carro, eu não tinha lanchado. Glória a Deus. Quando eu entendi isso, irmãos, 1 ou 2 semanas depois, eu estava andando de carro. Existem coisas na vida da gente, que mesmo no meio da tribulação, a gente precisa conseguir enxergar Deus. E agora, diante disso, eu te pergunto: você consegue enxergar Deus? Consegue enxergar Deus? Enxerga Deus no meio da tribulação. Porque pode ser que o dia de amanhã seja como aconteceu comigo. Pouco depois daquele testemunho, eu estava andando de carro. E eu quero declarar que a partir de hoje, você está liberado para viver um milagre da parte do Senhor. Eu já estou terminando, mas eu não posso jamais terminar sem essa última atitude. Alimente-se daquilo que é importante. Diga: eu preciso me alimentar do que é importante. E o que é isso, pastor? Sente-se à mesa com Jesus. Quando é que os olhos daqueles discípulos foram abertos? Quando Jesus partiu o pão. E esse partir de pão, ele é a comunhão. É ter comunhão com Deus. É no lugar da comunhão com Deus, Léo, que os nossos olhos são abertos. Pastor André, quando estamos em comunhão com Deus, nós conseguimos ver. Só que acontece que para que isso aconteça, nós precisamos estar dispostos a sentar à mesa com Jesus. É no lugar da comunhão, que é o lugar da revelação, que nós entendemos até mesmo a nossa dor. Deus criou eu e você com algo dentro de nós que clama pela comunhão com Deus. Por isso, todos os dias, Deus vinha ter com o homem no jardim do Éden. E ali Ele ensinava todas as coisas para o homem. O lugar da comunhão continuou o mesmo. Como eu lhe falei, Deus não mudou. E Ele continua chamando a mim e a você para o lugar da comunhão. Porque a verdade é que tudo isso que você conhece hoje vai passar. Dentro de 100 anos, escute o que eu estou dizendo. Nada do que você conhece hoje estará mais presente ou terá alguma importância. Mas a sua comunhão com Ele, essa vai durar pela eternidade. E às vezes nós trocamos as coisas de lugar, nós colocamos as coisas, os bens, as conquistas no lugar da nossa comunhão com Deus. O conquistar essas coisas precisa ser uma consequência da comunhão que temos com Ele. No lugar da comunhão, os nossos olhos são abertos. No lugar da comunhão, entendemos o porquê da dor.
E hoje, que oportunidade é essa, pastor? Que você não vai deixar passar. É a oportunidade de ter novamente o seu coração aquecido. Porque algo me chama muito a atenção. O coração daqueles homens estava frio? Não. Porque no final eles chegaram à seguinte conclusão: acaso não nos ardia o coração enquanto ele compartilhava conosco as escrituras pelo caminho? A verdade, Dani, é que o coração deles estava ardendo. Mas eles resolveram ignorar o arder do seu coração por causa da dor. E a atitude que precisamos ter hoje é: Senhor, eu quero meu coração ardendo de novo. Senhor, hoje eu quero falar em línguas de novo. Senhor, hoje eu quero voltar a orar. Senhor, hoje eu quero voltar a ler a Tua palavra. Eu quero gastar tempo na Tua presença. Eu quero ir para o lugar da comunhão. Eu quero de novo. Porque o que esse texto diz é que quando eles entenderam isso, quando seus olhos foram abertos, imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde o Espírito Santo batiza, é o lugar onde o fogo é aceso, é o lugar onde conquistamos novamente o poder de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Hoje, gente, olhe bem para mim, porque eu estou terminando mesmo. Hoje, como você mesmo chegou à conclusão, não depende de mim, depende de você. Tomar o caminho de volta e voltar para Jerusalém. O lugar onde o teu coração é aquecido. O lugar onde você tem todo o alimento de Deus. Onde tem revelação e arder do coração. É o lugar da alegria. Onde a situação à nossa volta não faz mais a diferença. Porque estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Hoje arder o coração é voltar a buscar a presença, a face de Deus. A todo e qualquer custo. E isso não depende de mim. O verso de número 33, eu vou lê-lo na íntegra. Diz assim: e na mesma hora, diga mesma hora, levantando-se, diga levantando-se, voltaram para Jerusalém. E hoje, eu falei dessa oportunidade e das atitudes que eu e você podemos tomar. Mas eu já levantei e já estou aqui. Eu sou o primeiro, porque eu quero um coração ardendo, a comunhão com Deus. E eu quero hoje te convidar, se você quer também, com muita ousadia, se levante do seu lugar e venha para o altar do Senhor. Pastor, eu quero. Se levante, não depende de mim, somente de você. Porque eu posso lhe garantir que Ele faz arder o coração. Ele é o que precisamos. É no lugar da comunhão que os nossos olhos são abertos. Vem falar com Ele. É dele que eu estou falando hoje. É dele. Fale com Ele. Fale com Ele. Ele tem caminhado com você todos os dias. Deixa Ele se mostrar a você nessa caminhada. Que enquanto você está vindo, os seus olhos estejam abertos e você comece a identificar a atuação de Deus na tua vida. Agora, se você fala em línguas e há muito tempo você não tem falado, eu quero declarar, xerecanta labassori, canta labassori, rianda labaialas. Aquece de novo o coração, abre os teus lábios, começa a falar. Ricanta yabasore canta lamanás. Rianda labaxei canta labás. Senhor, é o lugar da comunhão. É o lugar da comunhão, Pai. É o lugar da comunhão. É no lugar da comunhão. É no lugar da comunhão. Orebaiá sere canta labás. Deixa Ele aquecendo o seu coração. Se for necessário chorar, chore. Diga: Deus, eu não estou mais conseguindo. Eu não estou mais conseguindo, Senhor. Mas Tu andaste com aqueles discípulos naquele caminho. E hoje Tu estás aqui. Senhor, renova dentro de mim. Renova-me.
Peça isso a Deus, peça. Renova